Oi, pessoal, boa noite. Queria começar aqui apresentando o nosso 5º dia de aula do curso de antibiótico terapia. O tema da aula de hoje é infecções do trato urinário e sepse. Então, hoje a gente tem aqui, como sempre, a presença do Bruno, do Rodrigo e do Ilo. Vocês já conhecem todos eles das outras aulas, mas a gente também tem a ilustríssima presença do Dr. Flávio Signorelli. O Dr. Flávio, vou falar um pouquinho do currículo dele para vocês. Só pegar aqui as informações. Rapidinho. Aqui. Perdão pela demora. Então, o Dr. Flávio é coordenador do Programa de Residência de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é doutor em Clínica Médica no Hospital das Clínicas da USP. Então, agora, nós vamos dar início às aulas e fiquem à vontade, professores, para começar quando quiserem. Pessoal, boa noite. Eu acho que todos estão me ouvindo bem, me vendo bem. Caso não estejam, mandem uma mensagem que o pessoal do FMCA vai tomar as providências. E para mim é um prazer imenso aqui estar com o meu primo de sangue, o Rodrigo, que todo mundo já conhece, com o Ilo, que eu vinha conhecer também nesses cursos, o homem das bactérias, e que, apesar de ser apaixonado por fungos, ele está aqui se segurando e falando só de bactérias com a gente. E com o Flávio, que é um amigo pessoal que eu fiz durante a graduação, durante a minha residência. Ele é coordenador da residência de clínica médica da UFRJ, é um dos homens do SAF, da síndrome SAF no mundo, né? Está fazendo pós-doutorado em São Paulo em relação à SAF, trabalha nos ambulatórios de colagenose da UFRJ, e foi alguém que eu subi nos ombros durante muito tempo, com muito carinho, com uma amizade muito bacana, e que está hoje aqui conversando com a gente nesse curso de antibiótico terapia idealizado pelo IFMCA Brasil, e já entrando na sua 5ª aula. Hoje o tema vai ser infecção urinária e sepse. Eu acho interessante falar de infecção urinária, como eu já falei que dor abdominal é o capítulo mais difícil da medicina, e dor abdominal é a questão mais traiçoeira da medicina, sem dúvida alguma. É muito mais difícil dor abdominal do que neurologia, do que reumatologia, do que nefrologia, porque o doente pode ter uma série de condições ali na barriga que simulam síndromes diversas. A infecção urinária, diferente da pneumonia, onde a gente tem germes ali que tem um perfil microbiológico mais engessado, a infecção urinária vem sendo um desafio muito grande para os médicos. Um dos motivos é porque o perfil microbiológico não é muito conhecido nos lugares. Tá? Eu lembro, até pergunto para o Flávio aqui, se ele lembra desse trabalho que a UFRJ fez em 2006, que falava do perfil das E. coli no Rio de Janeiro. E foi um trabalho que ele foi importante porque mostrou que já tinha muita resistência a cipro, a quinolona. E aí foi quando a gente começou a parar de usar quinolona para infecção urinária. Você lembra disso, Flávio? Sim, bom, boa noite em primeiro lugar. Obrigado pelas palavras gentis. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Sim, inclusive depois disso ficou meio que proibido usar quinolona lá no hospital, né? A gente só pode usar se vier com uma cultura sensível, e a gente pode escalonar, mas se não, não é possível, até porque a resistência, né, no nosso hospital e na nossa comunidade é em torno de mais de 20%. As quinolonas, chega a 30%, e, portanto, é considerado, então, muito alto para a quinolona, né, e a gente não deve, então, usar, a não ser que seja guiado, né, ou em algumas situações que a gente vai ver. E esse é o primeiro ponto, porque a gente pensa em infecção urinária e a gente pensa logo em quinolona, cipro. É até comum que o paciente já chegue no seu consultório falando, olha, eu estava com dor para urinar, então eu já tomei o cipro. Ele chega tomando quinolona, e essa não é uma realidade positiva. Não é o ideal que o paciente tome cipro e quinolona o tempo todo para infecção urinária. Bom, já para perguntar para o Rodrigo aqui e puxar um gancho, para a gente começar a introduzir o tema de infecção urinária, eu quero te perguntar, fazer uma pergunta bem direta.
Rodrigo, infecção urinária em mulher, ok, eu aceito. Infecção urinária em homem adulto, até que se prove o contrário, tem alguma coisa ali. Não é habitual um homem adulto, não estou falando em idoso, né, mas o homem adulto não tem infecção urinária virtualmente falando, ou seja, 100% das infecções urinárias em adulto são complicadas. Confere isso, Rodrigo? Confere, Bruno. A gente tem que excluir a população idosa, certamente, porque às vezes tem vários outros fatores, o paciente às vezes tem um duplo vício miccional, ou seja, para quem os acadêmicos que estão aí, tem incontinência urinária ou tem retenção urinária, tem um prostatismo, uma bexiga neurogênica por uma diabetes de longa data mal controlada, é sondado e por aí vai. Mas quando a gente fala de homem, adulto, jovem, saudável, não é esperado. Então, toda infecção urinária neste indivíduo, ela deve ser considerada uma infecção complicada, por isso que a recomendação do tempo de tratamento para homem, adulto, jovem, é um pouquinho maior do que para mulher. A cistite na mulher adulta, jovem, pré-menopausa, é esperado, né? 1 em cada 4 mulheres vão ter pelo menos uma cistite na sua fase de adulto jovem. E então, pessoal, a primeira dica de hoje, para pegar a canetinha e anotar, é que homem adulto, não idoso, com infecção urinária, é infecção complicada. Ponto. Não existe uma infecção simples urinária em homem. Isso não existe. Você tem que pegar e descartar alguma complicação, pensar em imagem, tá? E não é para passar o antibiótico e mandar embora e ponto final, tá bom? Ô, Ilo, você, Ilo, que mexe ali, que recebe aí os materiais, como é que o microbiologista pode ajudar o médico nos pacientes com sintoma urinário? E como que o médico deve te mandar esse material, Ilo? Eu simplesmente mando cultura de urina e ponto final? O que você me fala da sua visão, cara? Então, mais uma vez, né, boa noite a todos aí, é sempre um prazer estar com vocês. O exame de urina, a urocultura é o exame mais frequente dentro da microbiologia. Então, é o campeão, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente ambulatorial. Então, a gente pode contribuir não só com o exame de urocultura, onde que a gente vai recuperar o micro-organismo e, se caso necessário, fazer o antibiograma. Caso necessário, por quê? Porque tem bactéria que não é necessário realizar o antibiograma, porque a gente já tem uma sensibilidade presuntiva para essa bactéria. Por exemplo, o Staphylococcus saprophyticus, a gente já sabe que ele vai ser sensível às drogas comumente usadas no tratamento de infecção do trato urinário. E o segundo exame que eu gosto demais é associar a urocultura com o exame de urina rotina. Eu não vejo sentido a solicitação da urocultura sem a urina rotina. Onde que eu vejo a importância da urocultura sem a urina rotina? Lá no caso do Rodrigo, por exemplo, no hospital, com os pacientes internados. Então, a gente vai fazer uma triagem só para infecção do trato urinário, CTI não justifica fazer rotina. Agora, dentro do ambulatório, a urina rotina, ela vai esclarecer e te ajudar muito. Ela vai linkar com a sua urocultura, para você descartar até mesmo a contaminação, né, que é comum na urina. Então, o principal do material que chega lá para a gente é a qualidade da coleta. O melhor resultado que um médico pode ter é uma coleta bem feita. Se a coleta for bem feita, a gente pode produzir, recuperar o micro-organismo, chegar a um resultado bem feito. Uma coleta mal feita, nunca nós vamos ter um exame bem feito. Então, é colher, fazer antisepsia adequada, secando, principalmente nas mulheres, a região genital, em direção ao ânus, não ao contrário, que contamina, abrindo bem os grandes lábios, desprezando aquele jato inicial, passando para a de coleta, como se estivesse passando debaixo de uma torneira aberta. Às vezes a gente tem que ser assim, bem prático para explicar, porque às vezes a pessoa não entende. Né? Tem vários casos de coletas que foram repetidas diversas vezes no laboratório, simplesmente porque a paciente não entendia como que deveria colher a urina. E o prazo dessa urina são de 2 horas a temperatura ambiente. Aí, se precisar, pode refrigerar? Pode.
essa urina pode ficar de 12 a 24 horas refrigerada, mas a gente sempre orienta o paciente a colher e levar imediatamente a urina para o laboratório. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, Bruno, para o Ilo, para complementar essa fala dele, que é o seguinte: ô Ilo, normalmente a orientação dos laboratórios e dos próprios médicos é colher a primeira urina da manhã, diante de uma suspeita de infecção de urina, do trato urinário, diante de uma cistite ou de uma pielonefrite, que na verdade, quando eu falo infecção do trato urinário, pode ser uma uretrite, pode ser uma prostatite, pode ser uma orquite, epididimite, não sei. Mas pensando em cistite e pielonefrite, o laboratório ou o médico recomenda a primeira urina da manhã. Eu queria que você me respondesse por quê e se a gente pode, por exemplo, pedir para o paciente colher a urina à tarde. É necessário que ele fique algumas horas sem urinar? Então vamos lá, Rodrigo. A primeira coisa é o seguinte: por que existe essa convenção da primeira urina da manhã? Porque, teoricamente, é o maior tempo de retenção que o paciente vai ter, uma retenção sem hidratação. E muita gente acha que você tem que tomar bastante água para colher a urina. É justamente ao contrário. Você não deve tomar água, porque senão você vai diluir o seu material. Os dois, no caso da paciente, principalmente, né, com a infecção do trato urinário, os dois principais sintomas, entrando aí na sua área, urgência e frequência. Então, primeiro, a paciente não consegue reter urina. Então, é muito comum falar assim, tem que reter pelo menos de 3 a 4 horas. Isso quando possível. Então, lá no laboratório, eu recomendo sempre da seguinte forma: em caso de paciente com suspeita de infecção do trato urinário, que não consegue fazer a retenção, ela pode colher essa urina, ela está dispensada de reter essa urina. Não tem problema nenhum nesse caso. Por quê? Porque ela não consegue reter. Tem gente, né, a gente pega paciente que está urinando basicamente sangue. Como você vai fazer ela reter urina? Ela não consegue reter. Então, nesse caso, é dispensável. Ela não precisa reter essa urina para fazer a coleta. Eu posso pedir para o paciente levar um exame de urina à tarde no laboratório? Pode. É o que a gente tem, Rodrigo. Por exemplo, se eu estiver errado, vocês me corrigem. O grande parte do atendimento do pronto-socorro de mulheres está relacionado com a infecção do trato urinário. Então, a paciente chega, e como que a gente vai fazer o diagnóstico? A gente vai ser solicitado a coleta da urina. E ele não vai requerer uma retenção dessa urina. Por quê? Porque a gente sabe da epidemiologia da infecção do trato urinário. Eu posso fazer uma complementação? Claro, Fábio. Claro. É porque, na verdade, a gente tem que adaptar a vida real, né? Então, assim, se a gente for fazer eletivo, né? Se a gente for pedir um exame de urina eletivo, aí realmente tem que ser a urina da manhã, né? Mas, na prática, a gente vai avaliar o paciente em qualquer horário, né? Então, a gente não vai esperar para o dia seguinte para coletar, a não ser que não tenha nenhuma urgência naquilo, né? Seja uma infecção urinária baixa, e que não tem gravidade, e que num paciente que não tem nenhuma comorbidade importante, então talvez esse paciente você possa deixar para o dia seguinte. Mas se não, você vai coletar ali naquela hora que o paciente está chegando, e é muito melhor você ter uma urina da tarde bem coletada, com uma sepsia e coletada da maneira que o Ilo falou, do que você ter uma urina da manhã mal coletada, né? Que vai ser contaminada, então o mais importante é a técnica, né? Pois é. E olha só para a gente definir algumas premissas aqui, que eu sempre falo para os residentes, é o seguinte: mulher jovem, sem infecção urinária de repetição, sem alteração sabida de trato urinário, tá? Sem comorbidades, sem vômito, sem febre, sem dor lombar, sem sinal sistêmico, apenas com disúria, é o quadro clássico de cistite. Tá? Se a gente acrescentar esse cenário a um homem, já é uma infecção urinária complicada. Ponto. Nisso aí você vai precisar fazer uma cultura. Nesse caso que eu falei da mulher, a gente pode tratar empiricamente e nem pedir uma cultura. Eu costumo fazer fosfomicina empírica. Como é que é a fosfomicina? É dose única de 30 miligramas, se eu não me engano, ou 30 gramas, é um pozinho que você bota na água e fala para a paciente tomar à noite, depois do último xixi da noite. Ela toma a dose única, misturado ali na água, aquele pozinho,
faz o xixi, o último xixi da noite e toma. É o antibiótico que é o meu antibiótico de escolha para cistite, né? Rodrigo, como é que você trata cistite, cara? Fosfomicina é a primeira escolha hoje pelo guideline da Associação Europeia de Urologia. Eles fazem atualizações recentes. Então, é a primeira escolha hoje para ITU baixa, para cistite, não complicada em mulher jovem, pré-menopausa. É droga de primeira linha. E é a droga que eu mais uso, é o antibiótico que eu mais uso. Então, às vezes a gente identifica micro-organismo sensível, a paciente toma a fosfomicina direito, mas é dose única, porque aquela única dose vai manter concentração na bexiga, na urina, alta por 3 dias. Mas às vezes a paciente ela tem falha porque ela está com urgência miccional. Porque o ideal é você fazer o último xixi da noite, tomar a fosfomicina e tentar segurar pelo menos umas 3 ou 4 horas sem urinar. E a paciente às vezes não. Então, dependendo do caso, eu faço aí, isso off-label. Isso aí é individualização da prática clínica baseada em conhecimento. Que temos que tomar cuidado, que quem individualiza demais, às vezes não sabe nada. Mas, enfim, às vezes eu repito com 2 ou 3 dias a dose, tá? Então, ela é a primeira linha, sim, para cistite em mulher jovem. E como o Bruno colocou, a gente pode fazer... E por que ela é a primeira escolha? Até falando antes, porque a prevalência de resistência, principalmente da Escherichia coli, a fosfomicina, Escherichia coli comunitária, não estamos falando de micro-organismo hospitalar. A fosfomicina é muito, muito baixa. A chance de você acertar é alta. É muito maior do que você usar um beta-lactâmico. A amoxicilina com clavulanato não era uma droga muito adequada para a infecção do trato urinário. Hoje a gente tem usado por falta de outras opções, porque o cipro, as quinolonas, tem uma prevalência de resistência muito grande. Então, a chance de você acertar com fosfomicina é muito boa, uma droga muito segura. E você pode fazer o tratamento empírico num primeiro episódio de uma mulher jovem com cistite, que não tem fator de risco, que não tem comorbidade, que não tem manifestação sistêmica, que não tem sinal de pielonefrite. Pielonefrite, em qualquer faixa etária, você vai ter que ter urocultura. Agora, em homem, você vai considerar isso uma infecção complicada, mesmo que seja uma cistite num homem jovem, sem repercussão sistêmica, e vai exigir propedêutica, investigação para ir atrás da causa disso, né? E aí passa por uma revisão laboratorial, ultrassom de vias urinárias, e ver se tem que fazer algum outro tipo de estudo, como estudo urodinâmico, e por aí vai. Bom, olha só, então, pessoal, outro ponto importante. Então, uma mulher jovem, homem com infecção urinária é infecção complicada, ponto final. Tá? A gente até vai discutir o tempo de antibiótico daqui a pouco, mas uma mulher com sintoma urinário e febre, náusea e vômito, dor lombar, taquicardia, febre, nós estamos falando de pielonefrite, a infecção no rim. Então não existe cistite com vômito, não existe cistite com dor lombar, não existe cistite com febre. E aí eu pergunto para o Flávio, porque eu morro de medo de pielonefrite. Então, como é que eu faço com pielonefrite? Eu sei que o Harrison fala que você pode tratar com antibiótico oral. Eu não trato pielonefrite com antibiótico oral, a não ser que eu tenha muito contato com a paciente. O que eu vejo na minha prática e já vi muitas vezes? Você passa ali no meio do plantão da tarde um antibiótico, a paciente vai... enfim, aí compra um antibiótico, demora para comprar um antibiótico, vai... Bruno? O Bruno parou aí. Acho que o Bruno caiu. Eu vou falar com ele aqui para organizar. Quer que eu emende, então? Eu acho que o Bruno vai perguntar para você se você trata via oral pielonefrite. Então vamos lá. Eu vou... Cara, trato. Assim, eu acho que não é um cenário Flávio, ideal. com pielonefrite. Com pielonefrite. Então, o pielonefrite vai depender muito, né, do paciente, né? Se for um paciente que não tem nenhuma comorbidade, é um paciente que você tem certeza da aderência, né? É um paciente que você
Quer dizer, certeza você nunca vai ter, mas que você vai conseguir ter um contato que parece que vai ter aderência, dá para tratar oral. Mas eu não acho que seja o cenário ideal. Acho que o cenário ideal é você pelo menos fazer uma dose venosa, tá? E aí depois liberar com ele com medicação oral. Né? Que droga venosa? É um ceftriaxone venoso ou um ertapenem e depois liberar ele para casa. E aí, assim, qual droga liberar ele para casa? Isso é meio complicado, o Rodrigo vai poder dizer melhor, porque ele é infectologista. Mas a nossa prática tem sido fazer o ceftriaxone, uma dose, e depois continuar com cefuroxima oral. Tá? Fazer quinolona é arriscado, né, porque você pode estar errando aí em 20%, 30% dos casos. Né? Mas você também, se você tiver um contato bom com a paciente, você vai ter colhido a urinocultura sempre, né? E você depois pode escalonar de acordo com a medicação. O bom da quinolona é que a absorção dela é ótima, né? Então, isso te dá uma garantia que a droga vai chegar, né? Nunca a norfloxacina, que a norfloxacina não pode ser sistêmica, né? Tem que ser cipro ou levofloxacina. Mas a minha tendência se um paciente assim, virgem totalmente de tratamento, que é aquela primeira infecção urinária, não tomou nada, eu acho que às vezes dá para você arriscar e você tem muito contato com o paciente, não tá séptico, acho que dá para você arriscar fazer tudo oral, mas eu prefiro que faça pelo menos uma droga venosa, uma dose venosa de ceftriaxone, para depois continuar com cefuroxima. Né? Não, perfeito. Ô, Rodrigo, como é que é a sua abordagem aí na infecção urinária? Vamos repetir o cenário. De uma mulher com um sintoma urinário, mais algum sintoma ou sinal que confirmem um diagnóstico de pielonefrite, exemplo, disúria, mais febre, mais dor lombar, mais náusea, vômito. Como é que você acha que é essa abordagem aí? E como é que é a questão da escolha do antimicrobiano, cara? Bom, o nosso protocolo aqui da Rede Mater Dei tende muito a recomendar ao médico internar paciente. Lógico, é só uma recomendação. Como vocês colocaram aí, concordo plenamente, se a paciente está estável clinicamente, dados vitais estáveis, obviamente não tem nenhum critério de sepse, e você não vê grandes alterações laboratoriais, provavelmente essa paciente vai fazer um hemograma, às vezes algum outro exame bioquímico, PCR, você pode, e você percebe que essa paciente tem acesso fácil, tem condições de retornar fácil ao hospital, a gente avalia muito isso, porque às vezes eu atendo uma paciente aqui no pronto-socorro, que é do interior, de uma cidade com pouco recurso, que ela está a 1 hora de distância do hospital. Isso pode fazer diferença entre a vida e a morte dela. Ou não, é uma paciente que mora aqui pertinho, super lúcida, consciente, você percebe que provavelmente ela será aderente e está estável, você pode fazer oral. E a gente recomenda muito fazer isso que o Flávio falou. Faz uma dose de antimicrobiano venosa lá no pronto-socorro, normalmente uma ceftriaxona ou um aminoglicosídeo, e a gente sequencia muito com clavulin. Às vezes algum colega coloca quinolona, mas aí ele ganha aí na avaliação do antibiótico dele, tá fora, porque pielonefrite nós não recomendamos quinolona de forma alguma, a não ser depois da cultura fazendo um descalonamento, mas empírico não, né, porque aí eu já faço até uma pergunta. Peraí, cara, peraí, não desvaloriza o que você falou, não. Olha aí, pessoal que tá ouvindo, tem aí quase 75 pessoas online. Você está falando que não se recomenda quinolona para tratamento empírico de pielonefrite. Ou seja, aquela ciprofloxacina, aquela levofloxacina, ela não é mais recomendada para tratamento empírico de pielonefrite, não é isso? Exatamente, é um erro, né? Porque já não está nos guidelines mais a recomendação do uso da pielonefrite, então você não tem respaldo na literatura. E aí eu faço uma pergunta aqui para todos, principalmente Bruno e Flávio, quanto de resistência, qual a prevalência de resistência máxima que eu posso tolerar a um determinado antibiótico, pensando no patógeno daquele sítio? Nós estamos falando de ITU, então nós estamos falando de ITU comunitária, pielonefrite, estamos falando então de Escherichia coli, que é pelo menos 70%, 75% de todas as infecções do trato urinário comunitário.
qual é a prevalência de resistência que eu posso tolerar para prescrever uma droga empírica num paciente não séptico e num paciente séptico? Você sabe responder? Mas isso é assim, que eu acho é que sim. Vocês estão me ouvindo? Que está falhando de vez em quando. Estamos vendo. Eu estou. Eu acho que depende um pouco do antibiótico que você vai fazer. Né? A quinolona, eu acho que é 20%, né? Mas, por exemplo, o sulfametoxazal trimetoprim é 10%. Né? Então, acho que depende um pouco da medicação que você vai fazer, quanto que você tolera de resistência. Mas de uma maneira geral... 10% do número. Bactrim é 10%. De uma maneira geral, para paciente séptico é 5% e para paciente não séptico é 10%. Mas tem isso que o Flávio falou, alguns você pode chegar até 20%. Mas quinolona hoje, dificilmente você vai achar algum local que as Escherichia coli de comunidade tenham uma sensibilidade às quinolonas maior que 80%, 85%, ou seja, uma resistência aí de no mínimo 15%. Dificilmente você vai achar algum lugar no mundo que você tenha Escherichia coli muito sensível à quinolona. Mas, Rodrigo, sabe que eu fico... Oi, desculpa. Não, pode falar, Flávio, pode falar. Não, porque, assim, eu tenho um pouco de receio de fazer amoxicilina clavulanato com continuidade, entendeu? Assim, eu acho beta-lactâmico, para você continuar, não ceftriaxone, óbvio, né? Que só tem venoso e que é excelente. Mas a gente também tem muita chance de errar fazendo tanto a cefroxima quanto o amoxicilina clavulanato como continuidade. Né, porque também tem muita resistência, a concentração urinária não é tão boa assim. Então, eu tenho um pouco de medo, né, nessa continuidade. Né? Então, assim, a cultura tem que sair o mais rápido possível para a gente poder ver se a gente está acertando ou não. Né? Às vezes nós fazemos ceftriaxone M, aminoglicoside M. Você não faz ertapenem? Fazemos também, mas aí é para o paciente que interna. Eu estou contextualizando aquele paciente que é atendido no pronto-socorro, recebe uma dose venosa e o médico decide por ele internar. O ertapenem é uma das drogas que a gente mais usa. Eu tenho uns slides aqui que depois eu posso mostrar para vocês exatamente isso aí que a gente está discutindo. Porque, às vezes, a gente tem esquema de one day clinic do paciente ir para fazer o ertapenem intramuscular. Né, porque tem venoso e tem intramuscular. Então, o paciente fica indo, fazendo o ertapenem intramuscular, até sair o resultado da cultura para ver se pode descalonar. Aqui a gente deshospitaliza muito paciente para uso de ertapenem, mas na rede que eu trabalho aqui do Mater Dei, a gente não tem hospital dia para poder fazer isso. Ah, entendi. Eu lembro de Então, oi, Ilo. O laboratório vai te ajudar. Um delay aqui. Tá. A cultura, a gente consegue, o prazo mínimo que a gente consegue liberar, assim, que é o meu tempo médio de liberação, 72 horas. Vou só explicar por quê. Então, eu preciso pelo menos de 16 horas para o crescimento da bactéria. Eu não posso fechar uma urocultura negativa com menos de 16 horas de incubação. E eu preciso pelo menos mais de 16 a 24 horas para eu ter um antibiograma. Então, a gente já corre tudo paralelo. Tem o primeiro crescimento, a gente já corre paralelo a identificação com o antibiograma. Então, o nosso prazo aqui de entrega dos resultados, ele não passa de 72 horas, que é um tempo bom, né, Rodrigo, para conseguir fazer o escalonamento desse antimicrobiano também. Eu vejo muito 48 horas, já quando cresce, a gente já consegue a identificação da espécie e o antibiograma, né? Ô, Ilo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Olha só, é claro que o maior cenário das infecções urinárias é por bactéria gram-negativo, tá? Mas naquele paciente que você não... que tá mais para grave, que você quer fazer um antibiótico venoso e não errar, tem importância fazer o gram da urina e ver... Tem gram-negativo, beleza, eu vou usar então um aminoglicoside ou um carbapenema. É gram-positivo, então eu vou ter que acrescentar uma ampicilina ao esquema porque pode ser um enterococo. Esse gram da urina, ele funciona? Ele dá para fazer? Dá. O gram da urina, ele é um exame que ele tem que andar junto com a urina rotina e com a urocultura desses pacientes. E ele não pode ser atrelado o seu resultado ao resultado da urocultura, que é muito comum no laboratório.
liberar tudo junto. Não, Liberar, né? A urina rotina e o GRAM da gota, ele tem que ser liberado o mais rápido possível. O GRAM, ele vai direcionar qual que vai... Ele vai fazer, eu vou chamar de identificação presuntiva de qual patógeno que vai estar causando aquela infecção. A grande maioria das vezes, nós temos somente um patógeno causando a infecção do trato urinário. Nesses casos, não é comum infecção mista. A gente fala que até mais de 12 bactérias está relacionado com a grande chance de contaminação. E em meios líquidos, que é o caso da urina, a gente consegue ver se for copo, se ele está isolado, se ele está aos pares, se ele está em cadeia, então já direcionando mais para o enterococo, se ele está agrupado, formando cacho, que eu já direciono para o estafilococo. Isso é muito importante. Quero chamar a atenção dos estudantes que bastonete gram positivo na urina, na 99,9% das vezes, será contaminação. Ele vem agarrado nas células epiteliais. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa, o médico interpreta o resultado pela microbiota e pelo gram. Aí a microbiota está aumentada e o gram tem bastonete gram positivo. Mas eu não olhei epitélio, eu não olhei extensão leucocitária, eu não interpretei aquele resultado de urina rotina para ver que aquilo ali, na verdade, foi arrastado na secreção vaginal. Mas o gram é importantíssimo, sim, para você direcionar para o médico qual que é o possível patógeno. E uma pergunta para o Rodrigo e para o Flávio agora, e aí vocês decidem quem responde primeiro. Quando você tem um paciente, então, eu vou voltar aí a nossa conversa da paciente mulher com pielonefrite, ou seja, sintoma urinário, ou dor lombar, ou febre, ou náusea e vômito, e você define que é uma paciente com pielonefrite, tá? Pergunta número 1, que eu acho que gera muito problema na emergência, aquela vontade de pedir uma imagem para dar o diagnóstico. Você já tem a paciente com disúria, você já tem ela com febre, ou leucocitose, ou vômito, e você fala o seguinte: eu dou uma imagem para ver se tem pielonefrite. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que bater. E a complementação da pergunta, já respondendo mais ou menos, já que não necessariamente você tem que fazer uma imagem para o diagnóstico, e sim para uma complicação, quando que você, nesse cenário, começa o antibiótico venoso, hidrata a paciente, pede internação e pede o exame de imagem? Qual que é esse cenário? Quem responde primeiro? Flávio, nosso convidado. Tá, então deixa depois entra o infectologista para arrematar, né? Então, o que eu acho? Qual era a primeira pergunta? Desculpa, já perdi. Do exame de imagem. Diagnóstico de pielonefrite. Tá. Não, você não precisa pedir exame de imagem para todo paciente com pielonefrite. Você vai pedir naqueles pacientes que estiverem sépticos, né? Então, o paciente estiver séptico, você tem que ter exame de imagem. Ou se você suspeita que tenha complicação, né? Se você suspeita que o paciente está obstruído, né? Então, você tem que pedir. E no paciente que não melhora, né? Que você faz o antibiótico, não melhora, isso daí vai dar mais ou menos um quadro de infecção urinária, tanto pielonefrite quanto baixa, 48, 72 horas você começa a ter melhora do quadro. Então, o paciente que não... E isso já dá tempo também da urinocultura, sair o resultado. E o paciente que não melhora, né, esse paciente também você tem que procurar complicação, para ver se tem um abscesso, né, seja renal, seja perinefrético, né, aí sim, se está obstruído, né. Então, você só deve fazer se o paciente estiver grave, né, imediatamente, ou então se o paciente não melhorar, né, você suspeitar de complicação como obstrução. E o exame de imagem de escolha é a tomografia. O ultrassom é bom, mas o exame de imagem é a tomografia, que pode ser sem contraste inicialmente, mas se você quiser buscar um abscesso, aí sim você vai ter que fazer o contraste. Mas inicialmente, para ver cálculo, por exemplo, para ver obstrução, sem contraste vai ser o suficiente. Aí você vai ter que avaliar se você vai fazer ou não, porque tem aquela imagem típica na tomografia, né, que você tem falhas, né, hipodensas no parênquima renal, que sugere muito pielonefrite, que aquilo ali, na verdade, é lesão isquêmica do parênquima renal. Né? Então, é isso, né? A gente só vai fazer em casos graves ou que não melhoram, que seja suspeita de complicação. E, Rodrigo, como é que você maneja isso aí? Exatamente, não é diferente, isso é o certo, né? É a recomendação.
Infelizmente, tem muitos colegas que são invasivos demais, pede para todo mundo, pede para qualquer pielonefrite. A partir do momento que a paciente tem queixas urinárias, ou então você faz o exame físico, vê que ela tem um sinal de Jordan positivo, febril, está prostrada, faz um exame de urina rotina, que às vezes você tem o resultado dele bem rápido ali no pronto-socorro, ele está sugestivo de infecção urinária, você interna essa paciente, começa antibiótico venoso, né, ceftriaxona, aminoglicosídeo, se a paciente tiver séptica, parte direto para um carbapenêmico, e aí você tem a urocultura, ela sai com 48 horas, a bactéria é sensível ao esquema de dano, mas a paciente começa a piorar, aí você vai ter que pensar em complicação obstrutiva, fator obstrutivo e os abscesso renal e perirenal, né, e porque a falha terapêutica, né, pode ser resistência, mas diante de uma bactéria sensível, você pode ter uma falha por formação de uma coleção infectada, né? E eu queria lembrar um detalhe aqui específico de aminoglicosídeo. A gente está voltando a usar muito aminoglicosídeo, mas mais por causa das infecções nosocomiais associadas às klebsielas, às enterobactérias produtoras de enemase, estão nos obrigando a usar cada vez mais aminoglicosídeo. E a gente hoje nos se preocupa muito, porque nós estamos vendo muito ototoxicidade, neurotoxicidade, muitas vezes não são irreversíveis, na verdade são irreversíveis. Estou vendo muito paciente ficando com transtorno do equilíbrio crônico, zumbidos assim, que tornam a vida do paciente inferno, que vai deixar ele com transtorno de humor. Então, usar aminoglicosídeo, o ideal é que a sua instituição monitore, né, tenha uma farmácia clínica que te dê apoio na monitorização de algumas drogas, de algumas toxicidades, como são as dos aminoglicosídeos, monitorar o nível sério de aminoglicosídeo. E lembrar de uma coisa, aminoglicosídeo, eu já vi bactéria sensível a aminoglicosídeo tendo falha, porque a paciente tinha muita urgência miccional e a paciente começa a parar de beber água, a mulher jovem principalmente, às vezes o idoso também, porque ela não quer urinar, de tanto que ela tem, às vezes, um ardor, né, uma algúria, e a urgência miccional, e aquilo incomoda, ela para de beber água, a urina concentra muito, fica muito ácida, a aminoglicosídeo, ela vai parar de funcionar ali, não quer dizer que é resistência microbiana, é uma persistência. E, Rodrigo, antes da gente entrar na pielonefrite complicada, por exemplo, por um cálculo, vamos imaginar esse cenário da pielonefrite, então, que você opta por fazer um antibiótico venoso, uma ceftriaxona, ou um carbapenema, enfim. Depois de determinados dias, 3 dias, o hilo libera lá o antibiograma com uma sensibilidade a, enfim, as cefalosporinas, vai de alta com cefuroxima. Ou um outro cenário, é uma SBL, tem que fazer carbapenema mesmo. Então é aquele negócio. Ou o paciente vai com antibiótico oral para casa, ou vai para um day clinic com antibiótico intramuscular, ou fica internado para fazer antibiótico venoso. Qual é o tempo de tratamento? Eu pego uma pielonefrite, tem que tratar por 14 dias? Qual que é o tempo e como que eu me guio, me balizo para suspender esse antibiótico com tranquilidade? O tempo de tratamento, tem muitos estudos já mostrando que, né, a gente tratava pielonefrite 14 dias, em mulher e em homem. Homem, sem dúvida nenhuma. Hoje nós podemos tratar pielonefrite até com 5, 7 dias. Então, o tempo de tratamento, a gente tem que fugir desses números cabalísticos, 10, 7, 10, 14, 21. Por que você não pode tratar 8? Por que não pode ser 9? É lógico que depende também se você está acompanhando o paciente perto. Por que não pode ser 11? Enfim, o nosso programa de gerenciamento de antimicrobiano da rede Mater Dei coloca hoje 7 a 10 dias a pielonefrite. Quando ela complica, às vezes nós vamos ter que usar por mais tempo. Aí é totalmente individualizado. Vai depender do abscesso, se esse abscesso vai ser drenado, guiado por ultrassom, tomografia, cirurgicamente, vai ser conservador. Se for conservador, eu vou ter que acompanhar a evolução clínica, de imagem, laboratorial. Então, se for uma complicação, já adiantando, Bruno, o tratamento, na minha opinião, tem que ser individualizado. Mas para paciente que está respondendo bem, não devemos tratar mais de 10 dias. A tendência nossa é caminhar para 7 dias para os pacientes que evoluem bem. E aí eu vou falar uma questão aqui até de resistência, já que o nosso curso também aborda muito resistência. Você falou das ESBL, né? São
bactérias que produzem beta-lactamase de espectro expandido, ou seja, neutraliza cefalosporina de terceira, de quarta, de segunda, amoxicilina com clavulanato, ampicilina com butan, muitas vezes piperacillina com tazobactam. Pensa, vou usar um químico. Às vezes ela é sensível a aminoglicosídeo, droga que você pode usar IM, às vezes são sensíveis a outras drogas. O Will pode falar, SBL não necessariamente vai ser resistente a outras classes. Então eu posso ter uma sensibilidade ao Bactrim, né, tomar cuidado, existem contraindicações de uso de Bactrim, né, paciente com insuficiência renal grave, tem contraindicação de uso, Bactrim tem algumas toxicidades hepática, hematológica também, mas às vezes a SSBL também é sensível a quinolona, Bruno. Então, às vezes, quando eu não tenho opção via oral, no Mater Dei, nós deshospitalizamos os pacientes. A gente deshospitaliza com carbapenêmico, com uma droga intravenosa, né? Mas às vezes tem uma opção oral mesmo para uma bactéria multiresistente, né? Com uma resistência estendida aos beta-lactâmicos. E o Rodrigo, Ilo, aí eu peço para vocês explicarem para a gente, diferente da pneumonia... Oi, Camila. Não, é só que fizeram uma pergunta, tá me vendo? Aqui, então. Sim. Aqui no chat, que até eu pediu para ler. É a seguinte. Em um paciente masculino, sempre fazer cultura antes ou já começa com a terapia empírica? Então, vamos falar do paciente masculino. Eu vou falar a minha introdução. Como eu sou menos especializado, eu sou clínico, né, o outro mexe com SAF, o outro fica lá conhecendo todas as bactérias, o outro é infectologista. Eu vou falar o seguinte. O problema do paciente masculino é a próstata. A próstata é um ninho de bactéria, que tem um pH alcalino, é encapsulado, alguns antibióticos não penetram bem, e o problema do homem é esse, é a próstata. Então, infecção urinária em homem, você tem que pensar em prostatite. Não existe, virtualmente falando, uma infecção em homem urinária que não tenha envolvimento de próstata. E esse é o problema disso. O que vocês acham disso, pessoal? Bom, eu aqui numa a gente vê muita. Primeiro eu vou falar uma coisa, Bruno, faixa etária. O homem jovem, quando faz infecção do trato urinário, fica de olho se não é uretrite. Porque pode ser uretrite, pode ser DST, doença sexualmente transmissível. Que também complicam com prostatite, com orquites, né? E podem ser de difícil tratamento. E a gente vê muito, Bruno, cistite complicando. A gente não sabe nem o que veio primeiro, se foi aquela prostatite. Às vezes eu nem sei se o paciente tem uma cistite, se é somente uma prostatite, ou se ele teve uma cistite, complicou com prostatite, mas a gente vê em pessoas com mais de 45, 50 anos, tá? Tá. E olha só, mas respondendo a pergunta, você começa antibiótico ou pede cultura? É muito importante ter a cultura dessa bactéria, né? Porque a prostatite, ela pode complicar com prostatite crônica. Uma prostatite crônica pode dar dor pélvica crônica no homem. E no homem idoso isso é um problema sério. Eu tenho alguns pacientes com prostatite que você não trata pelo tempo adequado. Depois de um certo tempo isso aí volta. Tem estudos pós-mortem que mostram que você pegar pacientes que morreram, idosos, por uma causa ou outra, e você analisar a próstata, tem infecção de próstata. Então a prostatite ela é um problema que deve ser levado em consideração. Se você, é o que o Flávio falou, na prática, é melhor uma cultura de urina no meio da tarde desse paciente, bem coletada, depois entra o antibiótico, ou eventualmente você espera amanhã do dia seguinte para ele colher a urina e depois tomar um antibiótico. Eu faço muito isso. Eu falo, às vezes, atendo paciente de tarde, às vezes falo assim, olha, eu quero que você colha amanhã de manhã cedo, saiu do laboratório já toma um antibiótico, entendeu? Então eu tenho essa preocupação. E tem um problema em relação à próstata, que é a penetração do antibiótico lá, né, Rodrigo? Infelizmente, a quinolona é o melhor antibiótico para a próstata, né? Exatamente, esse que é o problema. E às vezes depois a gente vai para uma droga injetável, uma ceftriaxona, uma amoxicilina com clavulanato não vai penetrar. Os macrófagos penetram bem, mas normalmente não é opção, não vai ter cobertura para os micro-organismos esperados. Essa questão que o acadêmico perguntou aí é para toda e qualquer infecção que seja possível e que tenha indicação de colher alguma amostra clínica para cultura diante de um quadro infeccioso, que você tente colher antes do tratamento antimicrobiano, desde que o paciente não esteja séptico e a coleta daquela cultura não atrase o início do antibiótico.
Ô, Ilo, Bruno, antes de você falar aqui, eu queria só fazer uma pequena correção, porque eu fui nas bactérias e errei na matemática. Qualquer bom laboratório de microbiologia tem que liberar o resultado em 48 horas. É 24 horas para crescer e 24 horas para identificar e fazer antibiograma. O prazo máximo que é de 72 horas. Só antes de você me perguntar, eu só queria completar, voltando lá nas infecções, na cistite, que o Rodrigo falou um pouquinho da fosfomicina, que é um antimicrobiano espetacular, né, Rodrigo? Principalmente quando não tem histórico de recorrência. E, às vezes, o médico me questiona e fala assim, eu quero que saia a fosfomicina no antibiograma. Nós seguimos padrões para realizar os antibiogramas. A gente, até na última quinta-feira, a gente discutiu isso um pouquinho. E, hoje, a gente segue um padrão, que é um padrão nacional, que ele veio derivado do europeu, que chama BRCAST. E só existe padronização de leitura para a fosfomicina para quando a gente tem Escherichia coli. Ah, então só serve para Escherichia coli? Não. Então, Rodrigo, aí a gente tem tratamentos realizados para Klebsiella que respondem à fosfomicina, mas eu só consigo liberar a sensibilidade ou resistência da fosfomicina se a minha bactéria for Escherichia coli. Cresceu a Klebsiella. Então, no antibiograma da Klebsiella não tem jeito, porque não existe padrão para eu comparar com Klebsiella. E, Ilo, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Eu lembro que eu estudava os guidelines de infecção urinária um dia, há muito tempo, na época da residência, que eu tinha alguns preceptores da residência que ficavam fazendo sessões clínicas com imagem, enfim, mostrando um monte de coisa maluca. Aí eu era meio que obrigado a ficar estudando o rodapé de livro. Aí eu queria me exibir também. Tinha uma sessão clínica lá com um cara que mostrava imagens assim, só de doença que ninguém conhece, aí ficava meio que dando uma pressionada, enfim, não vou dizer quem é esse cara. Mas, então, eu lembro que eu estudava os guidelines de urologia americanos e eles colocavam o Bactrim no topo, né, como uma primeira ou segunda opção, Bactrim. E tinham trabalhos brasileiros, aí eu vou pedir perdão pela defasagem do meu conhecimento, isso deve ter uns 7 anos, mais ou menos. E eu via que a resistência para Bactrim em vários lugares era 30% no Brasil, 35%. Então, é muito perigoso você pegar um guideline americano e colocar aqui. Tá? Né? Se por um lado a gente faz isso em síndrome coronariana, né? A gente pega lá o que saiu sobre síndrome coronariana aguda, a gente vai e usa. Para SAF, a gente vai e usa. Essa questão de bactéria é muito complicado. Então, a pergunta que eu faço para o Ilo, para o Rodrigo, é qual a importância e se vocês sabem o terreno que vocês estão pisando. Ou seja, você já tem dados sobre o perfil microbiológico do lugar que vocês estão trabalhando. Como é que vocês fazem para construir isso? E qual a importância nas infecções urinárias, principalmente? Ô, Rodrigo, hoje eu trabalho basicamente, eu coordeno um laboratório em Belo Horizonte, um grande laboratório, chama Lustosa, onde que a gente não tem mais atendimento hospitalar. A gente tem o atendimento ambulatorial. Mas eu tenho perfil, e aqui eu traço, e eu faço ele anualmente, de como que está o perfil antimicrobiano nosso. Eu tenho hoje mais de 10% de resistência a Bactrim, mas por incrível que pareça, uma resistência menor do que a Cipro. Uma das bactérias, um dos antimicrobianos que eu tenho uma sensibilidade muito boa é fosfomicina, né? Tem muito boa sensibilidade, mas a gente lá no laboratório, nós temos uma característica, por ser um laboratório muito tradicional, tem uma população muito idosa nesse laboratório. Então, por incrível que pareça, eu tenho muita carbapenemase, ou seja, eu tenho bactéria lá que é sensível somente à polimixina B ou a algum aminoglicosídeo, mas, assim, eu ainda vejo lá no laboratório, em muitas opções, o Bactrim como sendo uma boa droga. E até hoje, viu, Bruno? Eu vejo muito trabalho americano colocando o Bactrim. O Rodrigo, que está na linha de frente aí, ele vai saber falar muito melhor que eu, mas a gente vê o Bactrim ainda sendo muito usado, principalmente fora aqui do país. Rodrigo, você tem dados aí para mostrar para a gente, né? Eu tenho sim, se a Teodoro puder colocar aqui, eu acho que vai terminar de clarear para os acadêmicos aí, antes da gente pular para a questão da sepsis.
Não sei se a Teodora pode colocar aí, são alguns slides que eu gostaria de mostrar. Vai aparecer aqui? Não apareceu para mim, não. Eu não estou vendo. Vocês estão vendo? Não, não apareceu, não. Ah, para mim, eu tô Não, bem você tá picado sem de uma abelha aqui agora. Olha que porcaria. Você tomou picada de... Não apareceu aquela. Eu consegui pegar ela no copo, eu vou soltar ela aqui. Espera aí. Juliana, dizem que a abelha morre, né? Depois que ela dá a ferroada. Solta a abelha ali para mim. Vai que eu preciso do mel dela um dia, né? Vai conseguir colocar os slides aí? Já estão aparecendo aqui. Eu acho que vai ser bem legal e Já não foi. deve ser muito diferente. É lógico que o Brasil é um território muito grande, né? Eu vou falando aqui antes dos slides aparecerem. O Bruno falou uma coisa que é a maior verdade. Bactéria de urina é mais ou menos a mesma no mundo inteiro. Quando a gente pega os grandes estudos internacionais e os nacionais, quem que é o uropatógeno por excelência? Que vai causar a maioria das infecções urinárias baixas e altas no ser humano, né? É lógico que as mulheres são as vedetes aí, são as mais acometidas. É a Escherichia coli. Ela é responsável por 70% a 75%, tem dados até maiores. Depois vem a L. proteus, outras 2 enterobactérias. Então, eu estou falando de 3 enterobactérias, né, que são bastonetos gram-negativos e fermentam glicose, aeróbicos. Né? Escherichia coli primeiro, Klebsiella segundo, proteus em terceiro. O que tem mudado muito é daí para frente. Né? Staphylococcus, o Willo falou dos Staphylococcus saprofíticos. Gente, existe o Staphylococcus aureus, que é um Staphylococcus coagulase positivo, e todos os outros Staphylococcus são coagulase negativos. Epidermides, homines, saprofíticos, lugdunenses, são estafilococcus que a gente fala, são constituintes da nossa flora, são micro-organismos de pele, de baixa virulência. Eles quase sempre não são causadores de infecção. Podem causar infecção associada a implante, a catéter, a prótese ortopédica, vascular, por aí vai. Mas na maioria das vezes, quando você identifica um estafilococcus coagulase negativo, ou seja, não é aureus, em qualquer sítio, em qualquer espécime clínico, fique com o pé atrás, que pode ser apenas uma colonização ou uma contaminação daquela sua cultura com germe de pele. Mas na urina, o Staphylococcus saprofíticos, ele é patogênico e tem resultado esperado. Outra bactéria que cresceu muito na urina, como causador de infecção, que era bem menos frequente, é o Enterococcus. Eu acho que isso tem muito a ver com a complexidade da medicina e com o aumento da expectativa de vida. Por quê? Porque o Enterococcus é tradicionalmente uma bactéria causadora de ITU nosocomial, associada a procedimentos, ITUs complicadas, né, e ITUs pós-operatórias, em pacientes sondados, internação prolongada. Mas a gente tem aí uma população idosa cada vez maior, com uma série de alterações morfológicas, anatômicas, funcionais, sondados, uso de antibióticos repetidos, e aí o enterococo tem crescido muito como um micro-organismo causador de infecção urinária comunitária. Mas a gente tem que entender bem quem é este paciente que tem o enterococo. E eu vou falar de uma coisinha aqui que eu acho importantíssimo para todo mundo. Vocês sabem, né, o pessoal aqui e quem está assistindo a aula, um dos maiores erros que o médico comete na prática da medicina, qualquer especialidade, um dos maiores erros, isso é apresentado e discutido em congressos internacionais, é tratar colonização de urina, é tratar bacteriúria assintomática, que é, trocando em miúdos, colonização da urina. Né? E existem apenas 2 indicações que a gente trata uma bacteriúria assintomática, que é na gestante, pelo risco de prematuridade do neném, principalmente, de sepse neonatal, inclusive, também, quando o neném nasce. E em indivíduos que vão ser submetidos a procedimentos, a instrumentação ou procedimentos cirúrgicos do trato urinário.
Se ele tiver uma bacteriúria sintomática, ele tem que tratar. E se ele for um imunossuprimido que faz quimioterapia e tem bacteriúria assintomática? A assintomática não tem sintomas, não se trata. E se for um paciente leucêmico, não se trata. E se for um idoso institucionalizado, tem bactéria na urina, mas ele está mantendo o padrão neurológico dele, ele não tem sinal e sintoma de infecção, não se trata. Trata-se de mais bacteriúria sintomática. Pacientes com trauma raquimedular, 50% a 80% terão bacteriúria sintomática. Pessoas com mais de 80 anos, pelo menos 30% a 50% terão bacteriúria sintomática. Então, eu preciso contextualizar, entender a história do paciente, o exame físico, para não cometer o erro de tratar a bacteriúria assintomática. E aí, o urina rotina me ajuda muito, porque o Will falou do urina rotina, eu quero chamar a atenção que o urina rotina, ele tem muito valor quando ele vem normal, porque um nitrito positivo ou uma estearase leucocitária ou piúria, né, presença de piócitos, numa urina bem coletada, sem células epiteliais ou muito pouca. O valor preditivo positivo disso, o que é isso? É o paciente ter nitrito positivo e ter infecção. Valor preditivo positivo, em torno de 35%. Então, nós precisamos da clínica do paciente. Exame de urina rotina não bate o martelo que o paciente está com infecção urinária, caso esse exame de urina rotina seja alterado. Pelo contrário, já se o exame de urina rotina vier normal, sem nitrito negativo, constante negativa, sem piúria, e crescer bactéria, provavelmente procura outro foco, não deve ser infecção do trato urinário. Vai conseguir Rodrigo, você falou aí da bacteriúria assintomática, que é um ponto importante, e aí eu vou falar uma outra, perguntar para o Ilo também, para o Flávio, enfim, eu sempre falo com meus pacientes, e principalmente as mulheres, que é muito comum aquela mulher que teve 1, 2 infecções urinárias, ela querer aquela urinocultura de controle, né? Então quando acabar, vamos fazer essa urinocultura. E também é comum o excesso de higiene. E do mesmo jeito que no homem, o excesso de higiene do pênis, então aquele homem no banho que vai, tira o prepúcio e lava com sabão, aquilo ali, isso predispõe o crescimento de fungo. O excesso de higiene na íntima da mulher também não é benéfico. Eu tinha uma paciente idosa em casa que ela tinha disúria há anos. E eu, por curiosidade, perguntei quem dava banho nela. E as cuidadoras davam banho com bucha. Então é óbvio que aquilo ali vai ferir. E existe ali uma flora bacteriana que vive bem na vagina da mulher, na vulva, né? Que também garante um equilíbrio bacteriano. Então o que eu falo para minhas pacientes brincando é que periquita não é chão de banheiro. Não é para você chegar e lavar com sabão de coco, ficar lavando com sabonete o tempo todo, que não é isso que vai garantir que não haja infecção urinária. O que você acha disso, Ilo? Ô Bruno, eu falo aqui o seguinte, que tudo que é demais é muito, sabe? Então, todos os excessos são ruins, realmente. E, isso acontece demais, tá? E complementando isso aí que o Rodrigo falou, poderia ter pergunta assim dos meninos que estão assistindo aí, mas como que eu sei que é uma bacteriúria assintomática? Mas por quê? Porque o paciente não reclamou de nada. Então, por que ele tem uma bacteriúria? É o famoso, né, Rodrigo, exame solicitado sem necessidade. Para que eu solicitei essa urocultura? Né? Eu vou tratar o exame ou o paciente? Essa que é a grande questão. E nesse ponto, infelizmente, o laboratório não consegue corrigir o erro da solicitação. Por quê? Porque se crescer, eu tenho que reportar. Não adianta, porque antigamente tinha a literatura trazia o seguinte: só é infecção do trato urinário se eu tiver uma urocultura quantitativa superior a 100 mil unidades formadoras de colônia por ml de urina. E isso a gente sabe que isso não existe. Eu posso ter uma infecção do trato urinário com 5 mil unidades formadoras de colônia. Dependendo do paciente, a gente tem que até diluir menos a urina, fazer uma semear, ao invés de 1 microlitro, semear 100 microlitros para a gente aumentar a sensibilidade do exame. Então, e isso aí é um problema que, nesse ponto, o laboratório não consegue corrigir. Uma questão que o Rodrigo falou aí,
Eu queria só chamar a atenção que a especificidade do exame de urina rotina, ou seja, o verdadeiro negativo, ele é excelente. A gente, inclusive, em pronto-socorro, a gente consegue fazer um algoritmo em cima do exame de urina rotina, um algoritmo bem validado, para você falar para o médico o seguinte: olha, a sua paciente não tem infecção do trato urinário. Né, Rodrigo? A gente fez esse trabalho no hospital, que aí você já minimiza aquela questão de querer, por um bastonete gram-positivo, pensar na infecção do trato urinário. E, Flávio, como é que orienta uma mulher que está com infecção urinária de repetição? Quais são as orientações importantes para ela, as realmente importantes? E aí o excesso de higiene certamente não é uma delas. Opa. Flávio, legal. Flávio, liga o áudio. Aí. Eita, eu não tinha visto que eu tinha desligado. Beber bastante líquido é super importante, né? A higienização também, que você falou, é muito comum as mulheres, elas, da maneira que elas se limpam, né? Em vez de elas limparem, começarem pela frente, né? Começarem por trás e ir para frente. Isso acaba contaminando também. Né? E é importante elas saberem identificar, às vezes, o que está levando à infecção urinária. Né? Tem pacientes que relacionam isso muito bem, por exemplo, ao ato sexual. Né? Então, é importante ela tentar identificar qual é a situação que pode levar ela de infecção urinária de repetição. Eu não sei se é isso que você queria que eu respondesse, mas eu queria complementar algumas coisas que o Ilo falou em relação à bacteriúria sintomática, se você me permite. Claro, que isso. Assim, eu acho que tem muita... Por que está pedindo tanto urinocultura com bacteriúria sintomática? Porque eu acho que as pessoas valorizam muitas queixas inespecíficas como sintoma urinário, né? Como infecção urinária. Então, assim, uma coisa é a paciente ter... por exemplo, é muito comum idoso ter incontinência urinária, né? Então você ter disúria crônica e as pessoas valorizarem isso como infecção urinária. E existe uma tendência, principalmente de paciente idoso, que faz delírio, das pessoas colherem exame de urina, e aí vem a bacteriúria sintomática ali, porque é comum idoso ter a urina colonizada, e tratar aquilo achando que aquilo vai melhorar o delírio do paciente, enquanto que você, na verdade, você posterga o diagnóstico daquele delírio, né, porque não deve ser isso. Então, se o paciente não tem febre, não tem leucocitose, não tem alguma coisa que te sugira infecção, né, no paciente idoso, por exemplo, você não deve colher urinocultura pensando nisso. E talvez seja por isso que o Ilo está vendo tantos pacientes com bactérias tão resistentes ou sensíveis à polimixina. Né? Provavelmente esse paciente comunitário, essa urinocultura foi mal indicada. Né? Eu não sei se esse paciente realmente tem infecção urinária. Me parece estranho, né, ter um perfil tão agressivo na comunidade. Se ele não ficou internado, parece que tem excesso aí de solicitação de urinocultura. E o AS, nesse ponto, é muito importante, né? Porque ele realmente, o bom dele é dizer que não tem. Né? Quando ele tem, isso não quer dizer muita coisa, né? Se você não tiver um contexto clínico. Né? Mas esse não ter, né, nem estereose leucocitária positiva, nem piúria, isso daí realmente você tem que pensar num diagnóstico alternativo. Não, isso que você está falando, Flávio, que você que lida com residente aí há quase 40 anos, né? De formado, você está aí com residente. Você... Existem uns chavões da clínica médica. E um dos chavões é o idosinho que está com delírio tem que pensar em infecção urinária. Porque a gente na medicina, é bom para os alunos saberem isso, a gente pensa assim, poxa, infecção urinária vai ser sintoma urinário, mas o idoso pode alterar comportamento por uma infecção urinária. Então, entra no pacotão do idoso com delírio, sim, você dá aquela cartada de mestre e fala assim, olha, não tem nenhum sinal de infecção urinária, mas pode ser. Mas espera aí, cara, sim, também pode não ser, né? Então, pois esse é um problema. Então, assim, eu até queria que o Rodrigo comentasse, porque eu acho que tem uma supervalorização de colher urinocultura no paciente que é idoso com delírio. Né? E se você não tem sintomas de infecção urinária, isso parece uma má prática, né?
E Não, você passa um exatamente. cateterzinho. Às vezes você passa um catéter ali de alívio, tira uma urina que vem limpinha, né? Você tem uma resposta que não é. Exatamente. E colhe-se urina demais sem fazer uma boa avaliação semiológica do paciente, uma boa anamnese, um bom exame clínico, história e tudo. E muito problema que o Bruno colocou de ficar fazendo exame de urina de controle, né? A paciente, você trata uma infecção de urina, ou então ela tem ITU de repetição, ela faz profilaxia de ITU de repetição, tem indicação, e aí ela fala assim, não, aí no final aqui, antes da gente terminar a profilaxia, eu vou fazer um exame de urina. Não, você não vai fazer exame de urina. Você vai fazer exame de urina se você tiver manifestações que sejam baixas, locais ou sistêmicas de infecção. Eu acho que os slides estão prontos. Eu posso falar aqui rapidinho? São 5 minutos, Bruno? Claro. Então, parece que não vai ficar visível para mim, para o Ilo, para o Flávio e para o Bruno, e no YouTube vai ficar visível, né, Teodora? Vamos começar aqui, Teodora, pelo slide 14. Olha que esse slide aqui, eu estou mostrando que em 2009, há 11 anos, eu tenho alguns estados, principalmente do sul dos Estados Unidos, com pelo menos 20% das Escherichia coli resistentes à quinolona. Próximo slide. Eu vou até passar rápido, porque senão a gente vai perder tempo. O estudo, coloca o slide 17, por favor. Você continua me ouvindo, né? Todo mundo continua me ouvindo, né? Tá. O slide 17 do estudo ARESC de resistência microbiana é um estudo já antigo, mostrando que a fosfomicina, mais de quase 95% de sensibilidade da Escherichia coli a fosfomicina, naquela época, cipro, em torno de 89% só de sensibilidade, aí o clavulin, cefuroxima, piores que o cipro. Isso mudou muito. Pode colocar agora, perdão, pode colocar agora o slide 19. Esse slide aqui que eu quero que vocês vejam, que olha que interessante, isso aqui são 6 meses, de janeiro a junho, as uroculturas de comunidade colhidas na rede Mater Dei de saúde. O N, 3.248 uroculturas de ITU, de uroculturas de pacientes da comunidade, eu não vou falar que é tudo ITU, pode ter bacteriúria sintomática aqui, mas são uroculturas comunitárias. 3.248 amostras positivas, 7,4% Escherichia coli. Né? Segundo lugar, Klebsiella. Terceiro lugar, Proteus. Depois, menos frequente, Pseudomonas. Estáfilos saprofíticos, na verdade, perdão, segundo lugar, estáfilos saprofíticos. Terceiro, Proteus. Temos Streptococcus. Streptococcus pode olhar que é grávida, né, o Streptococcus agalactiae, que é um microorganismo muito comum em causar bacteriúria sintomática ou ITU em gestante, e o enterococo. Olha o enterococo aí com 2,2% de todos esses casos. Mas quem domina? Escherichia coli. Vamos ver aqui só o perfil de sensibilidade da Escherichia coli. Qual que é o nosso perfil de sensibilidade aqui do Mater Dei? 3.248 amostras positivas, 74% Escherichia coli, ou seja, a grande maioria. Eu tenho resistência a cipro. 19,4% das Escherichia coli são resistentes a cipro. Essa é a nossa realidade aqui de Belo Horizonte. Não é muito diferente do resto do país, nem de outros lugares do mundo. Pelo contrário, é difícil você achar algum lugar no mundo que eu tenha uma taxa de resistência da Escherichia coli ao cipro menor do que 20%. Então, nós temos aí 20% de Escherichia coli resistentes ao cipro. ESBL, Bruno, olha aqui, as Escherichia coli produtoras de beta-lactamase de espectro expandido, 8,2% das Escherichia coli são resistentes. Aí fica a pergunta, se a minha paciente chegar no hospital com ITU e séptica, ela está séptica, eu posso dar ceftriaxona? Eu tenho uma chance um pouco maior de 5% de errar. Porque aqui as SBL não foram testadas todas as amostras. Nós vamos dar carbapenêmico para essa paciente,
porque eu não tenho eu tenho uma sensibilidade muito boa à ceftriaxona, mas não o suficiente para me dar segurança na sepse urinária. Bactrim, sensibilidade ao Bactrim baixa ainda para nós. Fosfomicina, 98,2% das nossas Escherichia coli são sensíveis à fosfomicina. Só perde para que deu 99% de sensibilidade. Próximo slide, slide 21, Teodora. Klebsiella, eu só vou falar agora da Klebsiella, que foi o segundo lugar. Resistência ao cipro da Klebsiella causando infecção urinária comunitária, nosso segundo micro-organismo mais frequente, 25,1% de resistência. Ceftriaxona, 81% de sensibilidade. Agora, sensibilidade. SBL, Klebsiella produtora de beta-lactamase de espectro expandido, vai ser resistente a todas as cefalosporinas, a beta-lactâmicos em associação com o inibidor de beta-lactamase. Eu tenho 18% de Klebsiella produtora de beta-lactamase de espectro expandido. Mais um motivo para minha paciente que chegar séptica, ou o meu paciente que chegar com uma sepse urinária, eu ter que partir para um carbapenêmico, né? Infelizmente, quando a gente fala de Klebsiella, aqui está um pouquinho, certamente tem muito paciente aí que é paciente crônico, com enteúdo de repetição, pessoas que já passaram pelo CTI, quando identifica-se Klebsiella, aumenta a chance de ser uma produtora de carbapenemase. Não vou falar de ITU nosocomial, aqui é de nosocomial, e o último slide para eu comentar, o slide 24, por favor, que é os esquemas, eu vou mostrar para você o nosso protocolo da Rede Mater Dei de Saúde para tratamento de cistite, pielonefrite e pielonefrite com sepse. Cistite, aí, Flávio, a gente não dá cefroxima não, porque a gente acha que troca 6 por meia dúzia, uma droga que induz muita resistência, mas não quer dizer que é mais boazinha que a amoxicilina com clavulanato, não. Então, a gente dá a amoxicilina com clavulanato, eu nunca pensei que eu ia falar em dar clavulin para cistite, mas é melhor do que eu dar quinona, eu tenho uma chance maior de acertar. Bactrim entra para cistite, nitrofurantoína entra para cistite, e a nossa primeira escolha, na verdade, é a fosfomicina, se não for uma cistite complicada, porque a fosfomicina, na verdade, ela é aprovada pelo FDA para tratamento de cistite não complicada, ou seja, a cistite da mulher jovem pré-menopausa. Mas, às vezes, a gente não tem outra opção, às vezes a gente usa fosfomicina até para tratar KPC, em cistite de idoso que está colonizado por KPC e está com sintomas, né, obviamente. Quinolona, possível, mas prescrever com cautela devido ao risco de resistência e a toxicidade da quinolona. Toxicidade neurológica, gente, é o alvo hoje. O FDA soltou 2 alertas, um em 2016, acho que um em 2018, outro em 2019, sobre a toxicidade neurológica das quinolonas que hoje se detectou, né, foi detectado. Pielonefrite, nosso esquema, ceftriaxona ou aminoglicosídeo. Isso é baseado nesse perfil microbiológico. Mas e se o paciente estiver séptico? Ele tem pielonefrite com sepse ou choque séptico, ertapenem. Se eu tiver fator de risco para pseudomonas, a gente usa uma nova cefalosporina, que ela não é de geração nenhuma, não é de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, não é de nenhuma, é o ceftolozane com tazobactam. O nome de marca é o Zerbaxa, que é uma droga que tem ação contra a SBL, porque se o meu paciente está séptico, eu tenho que cobrir as enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro expandido. Então, eu vou ter que dar o ceftolozano tazobactam, que cumpre muito bem esse papel e pega muito bem pseudomonas, inclusive multiresistente, inclusive resistente a carbapenêmicos, desde que não seja mecanismo de carbapenemase. Porque se for carbapenemase, o ceftolozano tazobactam não funciona. Mas dificilmente uma pseudomonas é resistente a carbapenêmico por carbapenemase. Isso, paciente com choque, né? Eu posso também usar um aminoglicosídeo, desde que ele esteja com um bom clearance de creatinina, mas é uma droga muito boa para eu usar, a chance de eu acertar são enormes se o meu paciente estiver com uma sepse urinária. Se ele tiver risco para KPC, é o meu idoso que passou pelo CTI não sei quantas vezes, está reinternando, está chegando lá no pronto-socorro, estava no asilo, já teve colonização por KPC, está com clearance baixo, nós vamos direto por ceftazidime e avibactam, que é o Torgena, uma cefalosporina de terceira geração com inibidor de beta-lactamase de segunda geração.
que tem ação contra as KPCs. Era isso que eu queria mostrar. Obrigado. Rodrigo, tem uma pergunta boa aqui para você, cara, da Thaís. Como é que funciona quando um paciente apresenta hipersensibilidade a um antibiótico de largo espectro e ele precisa desse antibiótico? Como é que faz isso? Eu vou primeiro tentar achar uma outra alternativa para ele, se eu preciso usar de forma mais imediata. Senão, a gente pode tentar a dessensibilização, que é uma coisa pouco usada na prática médica nossa. Eu mesmo já usei muito pouco, mas a gente pode usar mais vezes, porque ela realmente funciona. Que é você... O que é dessensibilização? É, num período de algumas horas, você ir aos poucos dando a dose daquele antibiótico, desde uma dose extremamente baixa, existem tabelas para isso, e você vai a cada 20 minutos, 10 minutos, aí eu não vou saber de cabeça, você vai aumentando a dose, isso não é coisa que a gente decora, né, até depois de várias horas, você conseguir chegar na dose máxima, e o organismo do indivíduo acostuma. A gente faz isso quando a gente trata sífilis, porque a segunda escolha de sífilis desculpa o palavreado, é uma porcaria, que é a ceftriaxona. Então, a gente desensibiliza, já desensibilizei alguns pacientes que eram alérgicos à penicilina, que é a droga de primeira, segunda, terceira e quarta linha para tratar. E a gente está caminhando agora para o final, a gente tem 10 minutos aqui. Eu acho que de sepse, a gente já falou bastante, e o resumo é, um paciente toxêmico, um paciente grave, não dá para você escolher uma quinolona, uma ceftriaxona, você vai acabar no aminoglicosídeo ou no carbapenema, que são drogas que vão ter um espectro bem ampliado para aminoglicosídeo, para os gram-negativos, né? E aí a pergunta que eu faço é, meropenem de um lado, ou aminoglicosídeo com ampicilina, eu preciso usar a ampicilina para cobrir enterococo? E o gram vai me ajudar bem nisso mesmo, Rodrigo? O Flávio esboçou uma resposta aí. Por favor, Flávio, você é o convidado, depois eu falo. Esse é um esquema bem fundão, né? De aminoglicosídeo com ampicilina. Desligado. Então, eu vou dizer um pouco o que a gente faz, tá? A gente não costuma fazer gram, né? E a gente não costuma cobrir enterococo empírico mais, né? Porque o enterococo, assim, geralmente é um germe que ele nunca é a primeira infecção, né? Ele é uma infecção selecionada, né? Ele não é o germe inicial. Ele é um germe depois você já usou antibiótico, você botou catéter, né? É um germe que vem depois. A nossa tendência, assim, se o paciente não está séptico, é fazer ceftriaxone. A gente não faz aminoglicosídeo. Se a gente não for fazer ceftriaxone e o paciente está séptico, aí sim carbapenêmico, né? No caso a gente faz, ou até às vezes pipitase, tá? Que é o que a gente tem, né? Mas a gente faz meropenem. A gente não usa aminoglicosídeo lá, tá? Até porque o nosso não usa. A gente não usa, é muito raro usar aminoglicosídeo. A gente usa aminoglicosídio mais em paciente jovem, né? E que não, porque a gente tem muito paciente com idoso, né? E a gente não faz dosagem sérica do aminoglicosídio, né? Ao contrário do que o Rodrigo falou, né? Que seria importante. Então, empiricamente, a gente não faz. Tá? Eu não sei também se isso daí tem a ver com a microbiota local, né? Dos estudos, que eles têm estudo direitinho. Eles não recomendam, é uma coisa assim, muito guiada por cultura e em pacientes específicos, tá? Porque os nossos pacientes eles têm muita insuficiência renal, que a gente tem, como é um hospital terceirizado, então a gente tem muito paciente com insuficiência cardíaca grave, né? Muito paciente com colagenose, com nefrite, entendeu? Então a gente praticamente não usa aminoglicosídeo, tá? É ceftriaxone, meropenem e às vezes pipitazo, que eu sei que não está nos guidelines, mas a gente também faz. E o Rodrigo, Rodrigo e Flávio, a gente está indo para o final agora. Eu queria reservar esses 5 a 10 minutinhos finais para a gente falar de um cenário muito comum e perigoso, que é o paciente, enfim, que é a paciente jovem. Eu já vi algumas pacientes morrendo com isso, que tem uma pielonefrite obstrutiva. Então, que fazem uma infecção urinária associada a um cálculo em um dos ureteres, que está obstruindo, coletando pus ali. E aí o antibiótico ele não resolve 100%. O antibiótico tem um papel ali no início do processo, é lógico, até porque na hora que você manipula, ali causa uma inflamação sistêmica grande,
então a gente tem aquela vontade de chamar o urologista logo para desobstruir. Mas eu tenho dúvidas quanto ao timing disso, porque você pensa assim, sepse com um foco, você tem que mexer nesse foco logo, né, com pus e obstrução. Mas se você mexe muito precoce, eu tenho a impressão que inflama muito, e às vezes eu espero 6 horas, eu hidrato o paciente, melhoro o lactato, para esse paciente ir para a desobstrução um pouquinho melhor clinicamente. Por outro lado, você mantém o paciente com uma obstrução um tempo um pouco maior. Qual é a experiência pessoal? E aí eu vou pedir a experiência pessoal de vocês com essas pielonefrites obstrutivas. Flávio, você que é o nosso convidado. Assim, não tem jeito, tem que desobstruir o mais rápido possível. Né? É claro que você vai estabilizar o paciente, mas começou antibiótico e chama o urologista para desobstruir. Né? Eu não sei o que o Rodrigo pensa, né? Mas eu não acho que você tem que esperar, porque aquele é o foco. Né? Se o antibiótico ele não vai fazer efeito enquanto você não desobstruir o paciente, enquanto você não drenar o abscesso dele. Né? Não tem como. Mas você já teve essa experiência do paciente entrar na sala, claro, séptico, mas sair muito pior? Porque passou, porque desobstruiu? Não me lembro. E, Rodrigo, você acha que isso é uma coisa pessoal minha ou você tem essa percepção também, em relação à desobstrução? A grande questão é quando o paciente está com uma patologia, uma sepse, e ele tem uma causa cirúrgica, digamos assim, para essa sepse. E às vezes o paciente está grave demais para operar, mas mas a gravidade dele tem relação com dele ser operado. Então isso é muito difícil. Lá no Mater Dei, a gente acaba vendo esses pacientes depois que eles sobem para o andar, né? Porque eu sou patologista. Eu rodo com todas as equipes lá no andar, olho o paciente de todo mundo, meto a mão em todo mundo. O patologista é oportunista, né? Ele entra em todas as especialidades. Então a gente fica sabendo de todas as histórias. Eu tenho contato com todas as equipes clínicas. A rotina lá do hospital, nesses casos, é intervir o mais rápido possível, como o Flávio colocou. Nós temos plantão de urologia presencial 24 horas por dia, então eles não bobeiam em fazer a drenagem desses pacientes. Agora, tem paciente que tem que drenar, precisa da drenagem para estabilizar, controlar o foco, mas ele piora, porque quando você manipula, aí ele faz bacteremia, aí ele faz mais resposta inflamatória, aí ele faz um choque séptico violento, vai para o CTI e já vi paciente morrer. Então, fazer controle cirúrgico de foco infeccioso pode piorar o paciente, mas esperar também pode. Então, é uma decisão difícil, mas a tendência é operar o quanto antes. Tá. Pessoal, eu acho que pelo menos para mim, essa 1h30 passou voando. Eu estou falando com gente que eu gosto de conversar, falaria muito mais tempo. Ilo, você quer fazer uma despedida aí do dia de hoje com alguma consideração? Alguma informação que a gente deixou passar aqui? Não, hoje a nossa aula hoje foi muito boa, né? Passou rápido, conversando com gente boa aí, um assunto interessante também, importante, né? A priori não tem nada para complementar, não, só para agradecer a presença do Flávio aí, que nos honrou com sua presença aí no dia de hoje. Flávio, obrigado, Ilo. Flávio, obrigado, cara. Que saudade. Vamos registrar aqui que você falou antes de começar que você virá para o bar assim que puder, mas você mente, né? Você já está prometendo essa visita aqui há 5 anos e eu estou com saudade de você e te receber aqui perto, junto com a minha família, sempre vai ser um prazer imenso, porque a gente gosta muito de você. Obrigado. Deixa eu agradecer, então, mais uma vez, agradecer as palavras do Ilo, agradecer o Rodrigo, que falou coisas também antibióticos que eu não tenho contato, então muito bom a gente aprender. E obrigado pela oportunidade. Tá? É um prazer. Rodrigo, obrigado também, mais uma vez. Obrigado. Já estamos na metade aqui da nossa jornada. Eu queria agradecer mais uma vez aí, agradecer o Flávio, a troca de experiência. Quando você vier aqui em Belo Horizonte, a gente toma uma cachaça e come um pão de queijo. Tá certo. Pode vir Camila! Pois é. Camila, você que vai encerrar. Era para ser a Narma, mas eu tenho um aviso depois, então eu vou deixar ela falar e depois eu passo. Narma, você está sem áudio, sem microfone desligado. Tá, perdão. A Maria fez uma pergunta aqui, eu acho que a gente tem que responder.
A Maria Olívia, peraí, pode? Pode, claro. Ela perguntou, em hospital público do SUS, quando a opção que se tem é somente a ciprofloxacina. Aí você vai usar a ciprofloxacina. Se você só tem ela para usar ali, esses cenários existem mesmo, você vai ter que usar. Mas você tem que usar sabendo que você está usando uma arma menos potente, né? Eu sugiro para essa colega aí, se ela só tivesse ciprofloxacina, ela amanhã procurar o diretor clínico e o pessoal aí da CCH, da farmácia, e padronizar mais um antibiótico. Beleza. Camila, com você. Primeiro a Narma, depois eu. Eu queria agradecer a disponibilidade de todo mundo, seus professores, de estarem aqui hoje para mais uma aula. Queria lembrar que os certificados do curso, eles vão ser feitos com base no formulário que a gente vai dar ao final, que vai ser um formulário de feedback de todo o curso. E então ele vai ser só no final, não tem nenhum formulário para preencher agora, só depois da última aula. Então, e ele vai ficar disponível por 3 dias após o final do curso. E também, para dúvidas, a gente tem nosso grupo no Telegram. Se você não faz parte ainda, só dá um toque para nós pelo Instagram, que a gente adiciona todo mundo e passa o link. E, no mais, é isso. Muito obrigada pela participação e na próxima quinta-feira tem mais uma aula. Bom, Theo, estou aparecendo? Estou? Fechou. Flávio, muito obrigada pela participação. Rodrigo, Bruno e Ilo estão aí desde sempre, sabem o quanto eu sou grata. Agradeço a quem está assistindo o curso até agora. A gente sabe que não é fácil persistir por 2 meses ouvindo sobre antibióticos, mas eu creio que é uma experiência de grande valia para a prática clínica de todos. E falar também que a partir de agora a gente vai começar a disponibilizar um materialzinho para quem estudou as aulas, enfim, que vai ser basicamente uma transcrição do que foi falado, que é feito pela própria IFMSA, participantes. E a gente vai também disponibilizar um questionário para avaliar a qualidade ou as dificuldades de vocês até agora no Telegram. Então, eu peço que deem um pouquinho de atenção ao grupo. O material também vai ser disponibilizado por lá. E acho que é isso. Muito obrigada a todos. Boa noite. A Theo vai acabar a transmissão agora. Fechou? Acabou, Theo?